Fala, gatinhos e gatinhas! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem do lado aqui. E hoje, finalmente, eu vou falar pra vocês o que eu achei das minhas leituras de julho. Pra quem ainda não assistiu a minha TBR de julho, vou deixar o link aqui que eu fiz o IGTV lá pro Instagram e tá bem legal. Antes de tudo, já se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Deixe muito o seu like pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais. Comenta aqui se você já leu algum desses livros ou se você quer ler, se interessou. E compartilhe com os amigos pra gente poder aumentar a nossa família de gatinhos e gatinhas. Antes de tudo, gente, eu não vou falar a sinopse nem me estender muito. Eu vou realmente falar quantas estrelas eu dei, se eu realmente gostei da leitura, porque as sinopses eu falei tudo lá no outro vídeo da TBR. E eu também quero dizer que vamos mudar algumas coisas por aqui. Como o YouTube vai ser só sobre assuntos de livros, filmes, conversas, coisas assim. E o Instagram vai ser bastante maquiagem e alguns IGTVs com assuntos diferentes, como alguma série específica ou qualquer outra coisa do tipo. Beleza? Eu espero que vocês gostem dessa divisão, porque eu achei bem mais interessante para vocês. E bora comigo pro vídeo. Eu vou começar falando sobre os e-books que eu li. Eu li 4 livros no mês de julho, 2 foram e-books e 2 foram livros físicos. Então eu vou começar com os e-books e depois eu falo sobre os livros físicos, beleza? Então bora lá. O primeiro livro que eu li foi O Vale dos Mortos, eu dei 3 estrelas pra ele. É de um autor brasileiro e assim, gente, é um livro assim que não é o tipo de leitura que normalmente eu tenho. Vocês sabem que eu gosto bastante de romance, de poesia. Então eu entrei num livro que eu realmente não sabia o que esperar, porque eu não sou acostumada a ler esse tipo de livro, né? Mas vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei. E assim, uma sinopse por cima. É sobre um apocalipse zumbi de um grupo, na verdade uma família, que faz um grupo de sobreviventes. E a história vai se desenvolvendo a partir daí. E vamos lá para as considerações. Eu dei 3 estrelas porque tem algumas informações arrastadas que realmente não precisavam estar ali. Porque tem coisas que você realmente não precisa colocar dentro de um livro, sabe? Como alguns capítulos que eles falaram de presidentes do mundo e teve uns capítulos assim intercalados com a história que eu realmente não achei que tinha necessidade de ter aquilo ali, porque a história estava se desenvolvendo tão bem para eles fazerem esses cortes assim, que no começo eu até fiquei perdida, mas depois eu entendi o que eles estavam tentando fazer. É uma leitura fácil, gente, a linguagem é fácil, não é nada rebuscado. Você lê rapidinho, porque é interessante. Eu dei 3 estrelas pelo motivo de ter algumas informações arrastadas, mas a leitura é realmente interessante, é fácil, então eu indico bastante para vocês começarem a ler, porque é uma saga, é a Crônica dos Mortos, então é bem legal. A história principal do livro se passa todo com uma família, Ivan, Estela e os 2 filhos. Então essa história começa com eles envolvendo como realmente começou esse acontecimento, conta o que teve antes para eles acharem realmente o causador disso tudo, porque eles têm uma especulação do que seja o causador. Não que realmente isso seja, mas eles têm. Mas a história principal é toda rodeada em volta dessa família. E aí depois a gente vai conhecendo outros personagens. É uma clássica história de zumbi, gente. Eu lendo esse livro, eu lembrei muito de The Walking Dead. Eu sou super fã de The Walking Dead. Então pra mim foi muito legal, porque realmente é uma coisa que me interessou. E eu acho que se fizerem série disso ou um filme, com certeza eu irei ver, porque
vai ser uma série, um filme muito interessante. Como eu disse, a história principal se passa com essa família, mas ao longo da história também vai aparecendo outros personagens. Com isso, vai ter muitos personagens. Então, no começo, você vai ficar meio confusa, meio tentando assimilar quem é quem, mas depois você vai se acostumando ao longo da história. Também quero falar que o comecinho do livro é um pouquinho chato, porque, como eu disse, tem algumas coisas que são arrastadas, mas depois vai ficando tão bom, tão instigante, que você não vai querer parar de ler e realmente vai querer ler a série toda. Eles colocam um assunto bem delicado em algumas páginas, que é sobre o estupro que vai acontecer lá entre o grupo deles. Eu não vou falar muito mais, porque senão vou dar spoiler. Mas esse assunto delicado vai ficar em algumas páginas e eu achei que foi legal o desenvolvimento desse assunto, dessa parte da história, porque realmente foi algo diferente e, como eu disse, me lembra muito The Walking Dead, né? Então eu fiquei apaixonada por esses pequenos detalhes que eles colocaram e tiveram cuidado de colocar. E por fim, eu acho que teve uma reviravolta bem interessante, bem inesperada. E que, assim, eu achei essencial para a história e principalmente essencial para te instigar a ler o segundo livro. Então, eu que não queria começar nenhuma série, nenhuma saga, trilogia ou coisas do tipo, me apaixonei por essa história e com certeza eu vou querer ler os outros livros para realmente saber o andar da carruagem dos personagens, o que realmente aconteceu, como isso tudo vai ser finalizado. Então eu achei que foi bem interessante e me instigou bastante. Agora vamos para o segundo livro, que é A Noite dos Mortos-Vivos, que assim, gente, é uma clássica história de zumbis. Se eu não me engano, é uma história que realmente começou toda essa parada de zumbis, todo esse movimento com os zumbis, que realmente inspirou muitas pessoas. E no livro Vale dos Mortos, a orelha da capa, o autor fala que realmente se inspirou em A Noite dos Mortos-Vivos, porque é uma história realmente que começou com um filme, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, e depois veio o livro inspirado nesse filme. Então realmente foi o que começou tudo. E esse filme é bem antigo, é de 1860, alguma coisa assim. O filme é em preto e branco, eu achei em colorido pra assistir. Então eu assisti sim o filme depois de ler o livro. E assim, as minhas considerações não são tão boas porque eu dei 2 estrelas. Eu sei que é uma história antiga, que é uma clássica história de zumbis. Eu achei que eu ia adorar, mas assim, não rolou. A linguagem é fácil, a leitura é rápida, você consegue ler no instalar de dedos, porque realmente é bem facinho, apesar de ser um livro antigo, mas que vocês realmente vão conseguir ter uma leitura mais rápida, mais dinâmica por causa dessa linguagem que é super fácil. No livro, eles também especulam o motivo pelo qual tudo aconteceu, tudo rolou, porque os zumbis apareceram. Então eles especulam o motivo de tudo, mas eles não afirmam que realmente foi aquilo. Em algumas horas, eles mudam o cenário e você realmente fica perdido, porque você tá tão instigado naquela outra parte, e aí eles mudam o cenário do nada e realmente você fica... O que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo. Por que você mudou? E aí eu fiquei meio com o pé atrás com isso. Pra quem não sabe, o livro A Noite dos Mortos-Vivos contém 2 histórias. A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Então eu não sabia disso, eu fiquei sabendo lendo o livro. Então vocês vão ter essas 2 histórias que são meio parecidas e que eles repetem o próprio prólogo em ambas. A segunda história se passa 10 anos depois do primeiro acontecimento do A Noite dos Mortos-Vivos, né? Então por isso o nome A Volta dos Mortos-Vivos, porque realmente se passa 10 anos depois, como se eles tivessem acabado com essa praga, que por um acaso eu não entendi muito bem como que eles fizeram isso. Eles meio que explicam, mas eu fiquei meio perdida, confesso.
Então eu também não curti isso e vocês vão entendendo porque eu dei 2 estrelas, né? Apesar de ser uma clássica história de zumbis, mas eu acho que eles pecaram em muitas coisas. As histórias são parecidas. O primeiro, A Noite dos Mortos-Vivos, é parecido com A Volta dos Mortos-Vivos e vice-versa, só que o segundo tem um pouco mais de detalhes, tem um pouco mais de história, vamos dizer assim. E mesmo assim eu não me interessei, não achei legal, não rolou. E tanto no filme quanto no livro, foi uma coisa que eu achei que eu realmente perdi tempo. Eu quero ler esse livro, A Noite dos Mortos-Vivos, desde que eu tinha o quê? 12, 13 anos. Eu tenho 18 agora, então são muitos anos que eu quero ler esse livro. São muitos anos que eu tava esperando pra chegar na Nobel, que tem aqui perto de casa. E assim, foi um livro que me decepcionou muito, gente, muito, porque eu esperava tanto, eu tinha tanta expectativa, eu fiquei tantos anos querendo realmente ler, pra no final ser uma bosta. E por fim, eu achei que as histórias não são envolventes, elas não te envolvem, elas não te instigam, elas realmente não fazem com que você se prenda à história, se prenda aos personagens, goste deles, porque eles fizeram algo tão rápido e tão, na minha cabeça, sem sentido, que realmente você não fica interessada. Então 2 estrelas pra mim foi o suficiente, porque eu realmente não gostei da história, nem do livro e nem do filme, e eu vi os 2. Eu li e vi, né? Agora a gente já vai pros livros físicos, que assim, vou confessar pra vocês que quando eu comecei a ler A Crônica dos Mortos, eu não tinha me interessado tanto em realmente ter a saga na minha estante, mas depois que eu li o segundo, gente, meu Deus, eu quero ter a saga toda bonitinha ali de zumbi, que eu amo esse universo, então eu me apaixonei realmente. Vocês vão saber agora o porquê de eu ter me apaixonado tanto pela Crônica dos Mortos, por causa do segundo livro. Então, o segundo livro das Crônicas dos Mortos é A Batalha dos Mortos, e eu dei 4 estrelas, gente, 4 estrelas. Não foi favoritado porque os meus livros favoritados têm realmente um apego sentimental, tem alguma coisa ensinando. Não que histórias de zumbis não tenham, porque como eu já disse pra vocês em um dos vídeos que eu falei sobre o The Walking Dead, a gente aprende muito, aprende sobre amizade, aprende que o real perigo não são os zumbis realmente, são as pessoas. Então a gente aprende muita coisa com essas histórias de zumbis, mas não foi favoritado realmente porque os livros que eu favorito têm um apego emocional. E apesar de eu ter amado esse, eu ter me apaixonado, querer a saga toda, realmente eu acho que não entraria nos meus favoritados. Mas que foi um livro que eu gostei muito. Então vamos comigo saber um pouquinho do porquê eu me apaixonei tanto. Ele segue o mesmo padrão do Vale dos Mortos, o que não é ruim, porque depois de um tempo eu realmente me apaixonei e vi que o Vale dos Mortos é bom, mas realmente não vou aumentar para 4 estrelas, porque as informações lá são mais arrastadas, porque eles estão começando o livro, então aqui não tem essas histórias arrastadas que nem lá. Eles conectam uma história que eles contam em um capítulo lá, que não é essa de que eles envolvem presidentes, falam como eles morreram, mas uma outra história que realmente te instiga e faz você querer saber o que aconteceu, porque eles só contam em 2 capítulos, se eu não me engano, e depois eles não falam mais sobre eles no Vale dos Mortos. E aqui eles retomam de uma maneira incrível essa história. Como eu disse, o autor de A Batalha dos Mortos, o Vale dos Mortos, a Crônica dos Mortos, no caso, é um grande fã da Noite dos Mortos-Vivos. Então, uma coisa que ele usou aqui e que eu realmente reparei, porque é uma coisa que vem da Noite dos Mortos-Vivos, é a utilização do fogo para espantar os zumbis. Então, eu achei isso incrível. Apesar de eu não ter gostado da Noite dos Mortos-Vivos, eu achei incrível ele ter usado essa artimanha que eles usam lá nesse livro aqui, porque realmente fez sentido e deu aquela coisa de diferente, sabe? De realmente de filme de zumbi. Então eu achei top. Aqui ele também retoma o assunto pesado por causa dessa história que eles vão voltar aqui e realmente interligar
com a história principal do livro, o que vai se tornar uma coisa só. E como eu disse, isso foi incrível, mas realmente eles voltam a esse assunto pesado por algumas páginas, na verdade, por alguns capítulos, que é onde ele conta as histórias das pessoas que estão lá. Então é sim pesado, mas eu achei que foi necessário, porque você vai entender todo o ódio que vai se instalar nos personagens que estão aqui, para realmente poder ajudar uma pessoa que vai aparecer aqui pra vocês. Não vou falar mais, porque senão vou dar spoiler, já quase dei, mas relevem. A história aqui também é envolvente, faz você querer ler mais, faz você realmente não querer largar o livro, faz você querer saber tudo o que acontece em todos os livros. O que eu achei o máximo é uma saga de 6 livros, eu acho. E eu quero muito ler os outros, então eu achei que essa história me pegou de uma maneira que eu achei que não pegaria. E o segundo, como eu disse, é melhor do que o primeiro, porque ele não tem tantas informações arrastadas. Na verdade, ele não tem informações arrastadas, eu achei que ele é bem mais dinâmico, ele é bem mais história, ele conta bem mais as coisas do que o primeiro, que realmente é o começo de tudo, mas que também não é ruim. Então, essa história aqui realmente me pegou, fez eu me apaixonar e, né, gente, sou apaixonada. Antes de ir pro quarto e último livro, já falo pra vocês que os links de compra dos livros vão todos estar na caixa de informações para poder vocês comprarem pelo meu link e ajudarem a contribuir com o canal, beleza? Qualquer coisa que você compre pelos links que eu vou deixar aqui, vocês ajudam e sem pagar nada mais por isso. Então vamos para o último livro, que não é menos importante, mas que também não foi um livro que me pegou tanto assim. O último livro é o Teorema Catherine. Em pleno 2020, Larissa mais uma vez vindo aqui falar sobre John Green, que assim, é um autor que eu amo. Vocês sabem que o último livro que eu li dele, Tartarugas Até Lá Embaixo, foi um livro que eu me apaixonei, foi um livro que foi favoritado. Então, eu tava com muita expectativa pro Teorema Catherine, apesar de ter enrolado muito para ler ele, porque ele envolve matemática, envolve, né, muitas coisas que as pessoas normalmente não são tão interessadas a ler num livro de romance, e que não é tanto romance assim no caso, porque os livros do John Green são romances clichês no caso, mas aqui não teve isso tudo. Teve sim um romance, mas que não foi a coisa principal do livro. Então vamos para as minhas considerações. Eu dei 2 estrelas para esse livro, gente. Não me matem, porque eu sei que vocês já estão querendo me matar desde a Noite dos Mortos-Vivos, mas não me matem por esse daqui ser 2 estrelas. Eu sei que muita gente também não gostou, que nem eu. Não que seja um livro ruim, mas é um livro que não me pegou tanto, não me envolveu tanto. Os capítulos são curtos, o que é bem legal para um livro que você não se interessou tanto, não te envolveu tanto, então você consegue acabar bem rápido, porque ele é curto, ele não é tão longo. Tem bastante coisa aqui que eu achei interessante, mas que, assim, não envolve um leitor na história. Eles colocam nota de rodapé, que nem livros de Machado de Assis, aqueles livros que a gente lê na escola, sabe? E são notas de rodapé que complementam a história que eles querem colocar. Então eu não curti isso, porque às vezes a frase tá aqui em cima, eles colocam um númerozinho e a nota de rodapé tá aqui. Você tem que ir lá na nota de rodapé pra realmente terminar a frase que tá aqui em cima. Então eu não achei isso legal. Eu achei que isso realmente fez a pessoa realmente desinteressar do livro, porque realmente demora um pouquinho mais, é mais chato. Então, né, John Green, eu acho que você errou um pouquinho nessa parte. Ao longo dos capítulos conta o passado de Colin, que é o nosso personagem principal. Então são capítulos intercalados com o passado dele e o presente. E isso no começo pra mim foi bem confuso, porque eu não tinha entendido realmente o sentido. E aí depois eu fui realmente entender
mas eu acho que não tinha necessidade dele intercalar tantos capítulos assim. Então realmente me deixou um pouco confusa, um pouco de raiva desse livro, vamos dizer assim. Mas, né, a gente tenta relevar para conseguir terminar o livro. Aqui ele faz referência a várias pessoas famosas, principalmente físicos, matemáticos e químicos, então ele faz bastante referência a essas pessoas por aqui. E ele também gosta muito de fazer listas com ABC, 1, 2, 3, então ao longo do livro vocês vão ver muito dessas coisas, tanto referências quanto listas. O livro muitas vezes é engraçado, você ri com o Colin, porque ele é um personagem que não é... Você se apaixona sim por ele, mas é aquele personagem que as pessoas não ligam tanto, então você acaba rindo porque ele acaba não sabendo interagir com as pessoas. Tem muitas partes que realmente é para você parar e refletir, o que fez eu gostar um pouco mais desse livro e aumentar um pouco as estrelas para um razoável. E também eu quero falar que esse livro termina meio blé, sério, porque assim, eu não curti o final, porque eu achei que não teve nada de interessante nesse final. Não teve um sentido, mas que podia ter sido um final diferente, um final muito mais interessante do que realmente foi. Então eu acho que o John Green podia ter acertado em algumas coisas que ele pôs aqui, mas ter escrito o livro de outra maneira, o que faria com que o leitor ficasse muito mais interessado. Então é isso, gente. Esses são os livros que eu li em julho. Quem não viu a TBR, vai lá ver. Vai estar a sinopse de todos esses livros que eu comentei aqui, então vocês vão saber um pouco mais sobre a história. Eu tentei não contar tantas coisas aqui, porque senão eu ia acabar dando spoiler, e dar spoiler não é tão legal assim às vezes. Mas eu tenho certeza que As Crônicas dos Mortos são uma saga que você vai gostar bastante de ler. Por mais que não seja o seu estilo de leitura, você vai curtir assim como eu curti, porque ele é bem interessante e é bem envolvente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links aqui da Amazon para você poder comprar os livros ou qualquer outra coisa. E é isso. Um beijo e até a próxima, gente!